Oi, oi, crianças! Estamos de volta para mais uma videoaula de língua portuguesa e hoje nós vamos estudar sobre a tonicidade das sílabas. Vamos falar o que são palavras oxítona, paroxítona e proparoxítona. Quer aprender um pouquinho mais? Então não saia daí, fique antenado na aula de hoje. As sílabas, elas podem ser classificadas de acordo com a sua intensidade de duas formas: as sílabas tônicas e as sílabas átonas. O que é a sílaba tônica? É aquela sílaba que eu pronuncio ela com uma intensidade, ou seja, com mais força. E a sílaba átona é aquela que eu pronuncio ela de uma forma mais suave, mais fraca. Na palavra café, qual é a sílaba que eu pronunciei com mais força? O fé. Então, a sílaba fé é chamada de tônica. E a sílaba K, que eu pronunciei de uma forma mais fraca, é chamada de átona. A classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. Nós vamos observar agora a sílaba tônica e classificar essa sílaba tônica, dizendo se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então, vamos lá. Eu trouxe para vocês uma simulação de uma palavra separada em 3 sílabas e já vou de antemão explicando para vocês essa classificação das sílabas tônicas. Quando a última sílaba que vocês estão observando aí é a sílaba A nessa exemplificação, é a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, eu vou chamar essa palavra de oxítona. Quando a sílaba tônica, a sílaba mais forte, é a penúltima, eu vou chamar essa sílaba de paroxítona. Quando a sílaba tônica é a antepenúltima, aí eu vou chamar ela de proparoxítona, certo? Se for a última, é oxítona. Se for a penúltima, paroxítona. E se for a antepenúltima, ela é chamada de proparoxítona. Vamos aqui para uns exemplos. Eu tenho a palavra café. Observe que o fé é a sílaba tônica, a última. Então, a sílaba tônica, sendo a última, ela é chamada de oxítona. Na palavra útil, qual é a sílaba tônica, a sílaba mais forte? É o U, ou seja, é a penúltima. Então, ela é chamada de paroxítona. Na palavra lâmpada, qual é a sílaba mais forte? A sílaba tônica é o lã, ou seja, a antepenúltima. Então, ela é chamada de proparoxítona, tá? Vamos agora para alguns exemplos de palavras oxítonas. Eu tenho café, coração, cajá, atum, caju, papel. Então, o que essas palavras têm em comum? Observe que a sílaba tônica, a sílaba mais forte, é a última. É por isso que essas palavras são chamadas de oxítonas. Observe agora o que são as palavras paroxítonas. Revisando, as palavras paroxítonas é quando a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, é a penúltima. Vamos lá. Eu tenho útil, tórax, táx, leque, retrato e passível. Qual é a sílaba tônica dessas palavras? Da palavra útil, a penúltima. Tórax, a penúltima. Táx, a penúltima. Leque, é a penúltima também. Retrato, é a penúltima. E passível é a penúltima, tá? Então, todas as sílabas tônicas, quando elas forem a penúltima, essas palavras são chamadas de paroxítonas. Agora vamos para as palavras proparoxítonas. As palavras proparoxítonas, de antemão já vou dizer para vocês que todas elas são acentuadas, tá? É a antepenúltima sílaba mais forte. Aí aqui nós temos os exemplos de lâmpada, câmara, tímpano, médico, ônibus. Todas essas sílabas que estão marcadas de vermelho é a antepenúltima, ou seja, é uma palavra
proparoxítona. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Um grande beijo.